Fala, gênio! Bora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemática e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de equações do segundo grau. Hoje, gênio, eu vou te mostrar a fórmula de Bhaskara. Melhor dizendo, usando o termo matematicamente correto, eu vou demonstrar a fórmula de Bhaskara para você. Eu sei que normalmente no colégio a maioria dos professores simplesmente joga a fórmula de Bhaskara com uma receita de bolo e pede para os alunos ali usar aquela fórmula sem comentar da onde veio, por que a fórmula é daquele jeito e não de um outro jeito. E aqui é claro que nós não trabalhamos com matemática dessa forma. Nós tentamos te mostrar a matemática da forma como ela realmente é, beleza? E é uma forma linda, com certeza sei que você vai se apaixonar. Só continuar aqui no nosso canal. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, só o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz esse canal continuar sendo gratuito aqui no YouTube e manda também esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então manda para o seu amigo que você ajuda o nosso canal e ajuda esse camarada aí também. Então, depois da vinheta, a gente vai demonstrar a tal da fórmula de Bhaskara que você sempre usou lá no colégio. Beleza, gente? Então vem comigo se você gostou. Então, gênio, hoje o objetivo da aula é demonstrar a fórmula de Bhaskara. Como assim demonstrar a fórmula de Bhaskara? É resolver uma equação no segundo grau passo a passo e no final chegar numa fórmula que te diz como encontrar as raízes daquela equação usando as informações que a equação em si possui. Beleza, gente? Como assim? Eu vou te explicar passo a passo. A gente quer resolver isso aqui, né, gente? A equação do segundo grau é uma equação desse tipo aqui, certo? ax2 mais bx mais c igual a zero. Onde o a, b e o c são números reais e o a necessariamente é diferente de zero. Porque se o a for zero, a gente não tem uma equação do segundo grau, a gente tem uma equação aí do primeiro grau, na melhor das hipóteses. Gênio, você quer resolver a equação. Eu já disse para você no início que resolver uma equação é encontrar os valores reais, beleza? Aqui estamos trabalhando com números reais. Quando eu troco aqueles números reais na minha equação, no lugar de x, e faço as continhas, eu tenho que encontrar uma igualdade verdadeira, beleza? Veja que resolver essa equação, para cada trio de números a, b e c, eu tenho que encontrar números reais diferentes que vão tornar essa igualdade verdadeira. Quando o professor te dá aquela fórmula de Bhaskara, ele te ensina um método de você resolver olhando só para o A, para o B e para o C. Lembra que na fórmula de Bhaskara que você conhece, menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B2, menos 4AC sobre 2A, ela é uma fórmula que só depende dos coeficientes A, B e C. É isso. Então resolver uma equação, já que cada equação se distingue de uma outra a partir dos coeficientes que ela tem, então, para eu resolver uma equação, eu só dependo, teoricamente, dos coeficientes. É claro que isso é algo bem mais profundo e aqui a gente teria que entrar em umas questões muito mais algébricas, mas eu não quero. Acredito que com isso que eu tenha te falado, você já consegue perceber aonde eu quero chegar. Beleza, gente? Então, eu quero demonstrar para você aquela fórmula de Bhaskara, ou seja, demonstrar que a forma de você encontrar as soluções dessa equação a partir dos coeficientes A, B e C é justamente aquela que o professor ou a tia Teteca te deu lá no seu ensino fundamental, beleza? Eu vou demonstrar de onde aquela fórmula vem, ou seja, como teoricamente o Bhaskara conseguiu chegar naquela expressão ali, beleza, gente? E claro, vou utilizar
das ferramentas que eu já te ensinei. Basicamente, o que Bhaskara fez, como eu já tinha comentado em aulas anteriores, foi completar o quadrado. E futuramente eu vou dar uma ideia um pouco mais concreta sobre esse completar quadrado. Nessa aula só vai ser a demonstração e o nome completar quadrado vai ficar ainda assim no ar. O que significa completar o quadrado, né? No fundo, aqui vai ser completar o produto notável, que é um quadrado perfeito, né? A mais b ao quadrado, e isso eu já mostrei para você. Isso daqui é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Eu já tinha te ensinado a resolver equações de segundo grau usando essa ideia aqui, beleza? Hoje nós vamos fazer isso, só que na equação geral. Tranquilo, gente? Essa é a ideia. Então guarda aqui esse produto notável, que é ele que nós vamos utilizar. O que eu quero fazer? Eu quero transformar essa expressão aqui, ou tentar transformá-la, em uma expressão desse tipo aqui. Por quê? Porque se eu conseguir transformar essa expressão em uma coisa desse tipo aqui, igual nós fizemos lá no começo, nas primeiras aulas, eu te ensinei o método de completar o quadrado para resolver a equação, a gente já sabe que a gente consegue chegar na solução da equação. Então, essa é a ideia que nós vamos trabalhar aqui, beleza? Então, eu vou olhar para essa expressão e vou tentar trabalhar ela para ela ficar desse tipo aqui, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir a minha equação toda pelo A. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já quero... Quando eu olho para essa expressão aqui, a mais b ao quadrado, eu tenho que descobrir quem é o primeiro e quem é o segundo termo. Se eu tenho aqui um cara ao quadrado e aqui ao quadrado, fica fácil se ele tiver nenhum coeficiente, ou seja, se o coeficiente dele, melhor dizendo, for 1 aqui, fica fácil de eu determinar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo, beleza? Porque aqui eu vejo, aqui tem um 1a, né? 1a ao quadrado. Esse é o primeiro termo, esse é o primeiro termo, beleza? Então, se eu tenho aqui, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, eu sei que o a tem que ser o primeiro termo. Porque é a mais b ao quadrado, primeiro termo mais o segundo termo ao quadrado, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Entende onde eu quero chegar? Então, por isso que eu vou dividir essa minha equação aqui toda pelo número a, para ficar evidente quem é o meu primeiro termo. Beleza, gente? Então, eu vou dividir. Se eu divido aqui por a, eu tenho que dividir o zero também por a. Princípio da igualdade já foi comentado. Quando eu divido, e perceba, né, que eu só posso fazer isso porque eu tenho certeza que o a é diferente de zero. Por isso que eu coloquei isso aqui. Então, quando eu divido, o que eu vou ter? Eu vou ter x ao quadrado mais b sobre a. X mais c sobre a. Zero sobre a é o próprio zero. Agora, perceba que o primeiro termo ficou evidente. Beleza? O primeiro termo da expressão ficou evidente. Quem é o primeiro termo? É x. Então, quando eu quiser transformar, isso aqui é só lembrete, tá? Por isso que eu estou colocando essa linha aqui para separar. Quando eu quiser encontrar e colocar o primeiro termo, eu sei que o meu primeiro termo necessariamente tem que ser x. Então, agora eu preciso descobrir quem é o segundo termo para quando eu elevar ao quadrado, né, e aplicar o produto notável, eu encontre exatamente essa expressão aqui. Lembra? Foi assim que nós resolvemos as equações lá no início dessa playlist. Se você não assistiu, é essencial que você volte lá para começar a ter essa habilidade, o costume de olhar para uma equação do segundo grau, completar o quadrado, que basicamente é isso, para chegar à solução sem usar lá a fórmula de Bhaskara, beleza? Show de bola. Então eu espero que você já esteja aqui no mesmo passo que nós todos. Tranquilo? Show. Então é o seguinte, agora que eu sei quem é o primeiro termo, eu preciso descobrir quem é o segundo termo. Como eu consigo descobrir quem é o segundo termo? É simples, eu tenho que olhar para esse segundo termo aqui do produto notável. O que esse segundo termo do produto notável diz? Diz que o próximo termo, ou seja, esse termo aqui, ele tem que ser 2 vezes o primeiro, e eu já sei que o primeiro é x, vezes o segundo, beleza? Então, vamos olhar para esse cara aqui, ó. Eu vou até fazer de outra cor aqui, vai ficar como se fosse um rascunho. Eu sei que o cara que eu tenho ali de segundo termo é b sobre a x, beleza? E eu sei que esse cara aqui, ó, ele tem que ser 2 vezes o primeiro, que eu já sei que é x, vezes um segundo termo, tá?
Quem é esse segundo termo? Aí você tem que olhar para essa expressão e pensar, cara, quem é o cara que eu coloco aqui e faço a multiplicação todinha para esse lado direito ficar exatamente igual a esse lado esquerdo, né? Para manter o princípio da igualdade. Quem é o cara que eu tenho que colocar aqui? Pô, aqui é B sobre AX. Aqui é 2x. Se eu colocar B sobre 2A, eu encontro exatamente esse cara que está aqui. Concorda? Tem que concordar. Por quê? 2 e 2, esse 2 iria sumir, né? Eu posso simplificar. Se eu simplifico aqui, o que que sobra? X vezes B sobre A. Mas X vezes B sobre A é justamente o que eu quero. Ou seja, o segundo termo é justamente B sobre 2A. Então, o cara que eu tenho que colocar aqui, ó, é B sobre 2A. Então, B sobre 2A. Só que agora é o seguinte, quando eu aplicar esse produto notável, eu vou encontrar esses dois primeiros termos aqui. Só que é aí que entra aquela coisa da alteração. Eu vou alterar a equação, porque veja, quando você aplicar isso aqui, ou seja, fizer esse produto notável, o que que você vai ter? Você vai ter o quadrado do primeiro, excelente, porque é justamente o que está aqui. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, você já sabe que duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar justamente isso daqui. Show de bola? Então vai ficar mais B sobre AX. Só que aí vai ter um quadrado do segundo aqui, ó. O quadrado do segundo vai ficar B ao quadrado, dividido por 2A ao quadrado. Isso daqui é 4A ao quadrado. Beleza? Então veja que os dois primeiros termos estão bonitinhos, igual a gente já queria. Só que apareceu um cara aqui, ó, que não é. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar essa equação aqui, ó, igual nós fazíamos lá no início dessa playlist. O que que eu vou fazer? Eu vou recopiar esse cara aqui, aqui. Beleza? Então, acompanha comigo aqui. X ao quadrado mais B sobre A. X mais C sobre A. Beleza? Beleza. Perceba o seguinte, gênio. Esse daqui é o produto notável. E essa daqui é, no fundo, a equação que eu tenho. O que que eu vou fazer? Eu vou transformar essa equação aqui, ó, nesse produto notável. Porém, sem alterar a equação. Como assim sem alterar a equação? Eu vou fazer de uma forma em que tudo que eu faço do lado direito, eu faço automaticamente do lado esquerdo, para eu não alterar a minha equação e continuar com o princípio da igualdade. Beleza? Beleza. Como você vai fazer isso, professor? É simples. Veja que os dois primeiros termos já estão bonitões aqui, certo? Esse cara aqui aparece aqui e não aparece aqui. E esse cara aqui aparece aqui e não aparece lá. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse termo aqui aparecer aqui. Como? Basta eu pegar ele e somar nessa equação. Então, vou até fazer de vermelhinho. Vou pegar esse termo aqui, ó, e vou somar nessa equação. Mais B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Aí você vai falar, professor, você alterou a equação. E eu vou te dar razão. Alterei a equação. O que que eu fiz? Coloquei, vamos assim dizer, um peso do lado direito. Ou seja, a minha equação ficou assim agora. Beleza? Só que eu não quero que a minha equação fique assim. Porque se a minha equação ficar assim, eu não vou ter a resposta correta. A resposta está errada, eu alterei. Não é esse o problema original. O que que eu vou fazer para manter esse problema com o problema original? Tudo que eu fiz do lado direito, vou fazer também do lado esquerdo. Porque assim eu tenho certeza que eu não alterei a minha equação. Então, quando eu fizer isso, olha aqui, ó. Já que eu somei mais B ao quadrado sobre 4A ao quadrado aqui, vou somar também do lado de lá. Então, mais B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Agora, gênio, agora você não alterou a equação. Por quê? Inclusive, você poderia cortar isso aqui, corta com isso aqui e você volta para o seu problema original. Concorda? Concorda. Só que agora, essa parte, mais essa parte, mais essa parte, fica exatamente esse cara aqui, que por sua vez é esse camarada aqui. Então eu vou juntar eles. Vou juntar, ó, vou até colocar aqui quem eu vou juntar. Vou juntar esse
e esse, beleza? Vamos juntar eles aqui, ó. Vou colocar de verdinho. Eu tenho x ao quadrado mais b sobre a x mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, beleza? Só que tem esse c sobre a. Então, tá. Deixa esse c sobre a aqui, ó. E isso tem que ser igual a b ao quadrado, né? Que é o que tá lá. Vou continuar de verde, né? Que eu tava trabalhando com verde. B ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Show! Isso daqui eu só reescrevi aqui juntando esses caras. Tá maneiro. Só que agora, isso daqui é exatamente isso. Que por sua vez é esse produto notável. Então, eu vou escrever isso daqui não assim, porque já está escrito, e sim como produto notável. Então, escrevendo como produto notável, eu sei que esse lado aqui fica x mais b sobre 2a ao quadrado. Tem esse c sobre a aqui, ó, mais c sobre a igual a b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Beleza. Agora a equação está resolvida. Por quê? Porque se você não percebeu, isso daqui é exatamente o que a gente fez no início dessa playlist. Nós resolvíamos equações o tempo inteiro dessa forma. O que nós tínhamos que fazer aqui agora? Nós tínhamos que passar esse cara para o lado de lá, tirar a raiz quadrada dos dois lados e a solução aparecia de maneira mágica. Não é mágica, né? Isso é matemática, né, gente? Deixa eu apagar aqui para você continuar acompanhando comigo. Eu já estou saindo aqui da frente, ó, porque saindo aqui, ó, você já pode copiar aquilo ali. Tá maneiro. O que eu vou fazer? Vou continuar fazendo essas continhas aqui. O que eu vou fazer? Vou passar esse cara aqui para cá. Do lado de lá vai ficar bonitão, ó. X mais b sobre 2a ao quadrado. Isso é igual a b ao quadrado sobre 4 ao quadrado menos c sobre a. Beleza? Beleza. Agora o que eu posso fazer? Primeira coisa, colocar essa minha expressão aqui no mesmo denominador. Aqui é 4a ao quadrado, aqui é a. O que eu posso fazer? Multiplico em cima e embaixo por 4a. Beleza? Porque eu não altero a equação, não altero a fração. Beleza? Mas agora eu vou ter 4a2, 4a2. Então, isso daqui vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b ao quadrado. Agora, como está todo mundo no mesmo denominador, já vou colocar aqui, ó, todo mundo no mesmo denominador. Menos 4a vezes c. Isso é a mesma coisa que 4ac. Todo mundo já está dividido por 4a ao quadrado, certo? Então vai ficar aqui, ó, 4a ao quadrado. Beleza, gente? Beleza. E agora, o que você faz? Agora você faz o que a gente já fazia antes. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Por quê? Porque quando você tirar a raiz quadrada dos dois lados, aqui, esse quadrado com essa raiz vão cortar, e aqui vai ficar mais ou menos, né? Porque todas as vezes que você tira a raiz quadrada, você tem duas soluções. Uma solução com o sinal positivo e a outra solução com o sinal negativo. De forma que, vou escrever aqui de laranjinha, aqui simplesmente cortou, certo? Eu tenho que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos, porque esse mais ou menos, porque eu estou tirando a raiz quadrada de um número, então uma solução é positiva, a outra solução é negativa, por isso mais ou menos. E aí eu tenho o seguinte, esse b2 menos 4ac eu não consigo tirar de dentro do radical, beleza? Porque a princípio ele não é um quadrado perfeito. Mas 4a ao quadrado é um quadrado perfeito, porque 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Então ele sai do meu radical. Então isso aqui fica raiz quadrada de b2 menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Cara, já tá aí, né? Isso daí já tá muito com a cara da fórmula de Bhaskara. Agora eu quero descobrir quem é o x, certo? Se eu quero descobrir quem é o x, é só eu passar esse menos b sobre 2a pro lado de lá. E aí, então, eu vou ter que x é igual a
menos b sobre 2a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Opa! Estão todo mundo... Isso aqui, de novo, é uma fração, outra fração. Tenho mais e menos aqui para indicar que são duas operações, uma com mais e outra com menos. Só que ambas as frações já estão com o mesmo denominador. Então eu posso colocar só o mesmo denominador e fazer as contas de cima. Então isso aqui fica x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4 vezes a vezes c, isso tudo dividido por 2a. Veja que essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Viu como é que Bhaskara resolveu esse problema? No fundo, Bhaskara estava completando quadrados. O que é completar quadrado mesmo? A princípio, completar quadrado é essa ideia de transformar uma equação que não era uma equação do segundo grau num formato ideal, né? Num formato de quadrado perfeito, porque isso aqui é um quadrado perfeito, né? Você transforma ela, você trabalha ela para ela se tornar um quadrado perfeito. É só você fazer isso, gente, que você chega na equação. Na equação não, na fórmula de Bhaskara, ou seja, na expressão que te devolve as soluções da equação dependendo somente dos coeficientes. Veja, aqui só tem os coeficientes, ó, b, a, b, a, c e, claro, um número e expressões. Então, isso daí é o que nós chamamos de resolver uma equação com expressões que envolvem radicais. Mas isso aí é algo um pouquinho mais abstrato, aí a gente entra no campo da álgebra, né? Para quem for continuar se aprofundando nesses temas, vai esbarrar com isso aqui de forma muito mais profunda, também muito mais bonita. Vou sair da frente, gente, que eu espero que você tenha entendido, espero que de fato você tenha amado essa demonstração, porque eu fiz de uma maneira que foi construtiva, ou seja, foi como se fosse uma escadinha desde a primeira aula dessa playlist até essa aula que eu fui preparando o caminho para você conseguir compreender os passos dessa demonstração. Porque, no fundo, o que nós fizemos aqui nada mais é do que aquilo que nós já vínhamos fazendo desde o começo dessa playlist, porém, usando somente letrinhas. Aqui não tem números, beleza? No início, lá da playlist, onde eu pego uma equação do segundo grau e peço para você completar o quadrado para resolver, apareciam os números. O B era um número conhecido, o C era um número conhecido, o A era um número conhecido. Então, a gente mexia com aqueles números, mas fazia justamente isso daqui e chegava na solução. Agora nós fizemos basicamente a mesma coisa. Porém, nós utilizamos só as letrinhas. Mas a ideia é essa. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido de fato. Se você não entendeu de cara, de primeira, volte algumas vezes essa aula, gente. Tente, no meio da demonstração, parar e tentar realizar os passos que eu vou fazer em seguida, sozinho, sem ver eu fazer esses passos. Depois você solta e vê se o caminho está certo, beleza? Só assim você aprende matemática de fato. Quando meu professor mostrou isso a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e tentar fazer sozinho. E aí eu cometi alguns erros. Olhei a resposta dele e vi onde é que eram aqueles erros que eu tinha feito. E depois eu passei a fazer sozinho, sem precisar olhar a demonstração dele. Tanto é que hoje eu consigo fazer sozinho aqui, mostrando para vocês. Beleza? A minha diferença para vocês é só a idade, acredito eu, né? Eu comecei a estudar primeiro. Então essa é a diferença. No caso, matemática. Mesmo que você seja mais velho do que eu, provavelmente você não estudou o tempo que eu tenho de estudo de matemática. Basicamente é isso. Então, estou te dizendo aqui o caminho das pedras, vamos assim dizer. O caminho das pedras para você entender matemática é sentar na cadeira, pegar o seu copinho d'água e tentar fazer sozinho. Fazer, refazer, fazer, refazer, fazer, refazer. E aí você vai se tornar um craque na matemática, um hacker na matemática. Beleza, gente? Então isso é cultura geral. Estou tentando passar para vocês aí um pouco da minha experiência. Se você gostou, vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!